Estamos aqui mais uma vez para estudar sobre soluções de EDOs de primeira ordem dentro da um grupo de equações que são resolvidas através de substituições, né? Dentre esse grupo falaremos agora das equações de Bernoulli. A aula anterior falamos das equações homogêneas, ok? Essa é a parte 6 desse material. Faz parte de um projeto chamado Estudando em Casa com o professor Jorge Formiga, que vos fala. Novidade da aula de hoje, tem uma telinha aqui agora, para vocês matarem a saudade, né? E para aqueles que não me conhecem, está me vendo agora, tá? Ao vivo e a cores, ok? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Como eu disse, nós vamos tratar hoje das equações de Bernoulli. As equações de Bernoulli, como eu disse, faz parte de um grupo de equações, os quais elas conseguimos reduzir a equações lineares, né, ou a métodos que já conhecemos, e aí possamos aplicar esses métodos. Okay? Na próxima aula falaremos das equações de Riccati e depois, por último, da redução para a separação de variáveis. Pois bem, as equações de Bernoulli, na verdade, então essa equação 1, nesse formato aqui, é uma equação diferencial de primeira ordem escrita no formato, na cara da equação, da definição da equação de Bernoulli. Né? Você pode olhar a diferença das equações que nós vimos anteriormente, é que existe uma função de y em forma de uma potência aqui n, onde p e q elas são funções diferenciais de classe C1, ou seja, as suas derivadas existem, são contínuas. Tá? Bom, o que nós precisamos entender? Para poder a gente entender como resolver uma equação dessa forma, precisamos reescrevê-la, né? E tentar de alguma forma reescrevê-la de uma forma que possamos realizar a substituição, né? E aí essa substituição vai permitir que ela fique na forma de uma equação linear dentre aqueles 4 métodos que foram apresentados lá na classe, os métodos de equações lineares. Então, se você pegar a equação 1 e comparar com a equação 2, a única coisa que foi feita aqui, eu dividi toda a equação diferencial por y elevado a n. Então, derivando aqui, então aqui embaixo fica y sobre elevado a n, e aqui também y elevado a n, que levando para a parte de cima do numerador, a potência vai negativa, aqui tem potência 1, e aqui embaixo tem um y elevado a n, então um quociente de uma razão com a mesma base, então fica 1 menos n, ok? E o q de x que já estava aqui. Então eu apenas reescrevi a minha EDO dada pela equação 1. Então aí estabeleci uma nova equação. A minha preocupação agora é o seguinte: eu tenho essa expressão e preciso realizar uma substituição de tal forma que eu consiga transformar essa equação 2 numa equação linear. E como isso deve ser feito? Guardem bem essa equação 2 aí. Então, de uma certa forma, a substituição que eu vou fazer aqui, eu vou chamar de v y elevado a 1 menos n. Se voltarmos à equação 2, eu vou chamar ela aqui. Mas por que eu destaquei isso? Preciso guardar bem essa informação. Então eu vou chamar isso aqui de v. Eu vou eliminar esse termo aqui na verdade não é eliminar, eu vou deixar ele, eu vou tentar sumir com esse termo, com essa potência aqui, né, nessa equação diferencial, ficar implicitamente através de uma substituição. Então, vou chamar esse v dado por y elevado a 1 menos n. Por quê? Porque eu sei que se eu derivar essa expressão, ou seja, dv dx, eu vou descer essa potência para cá e subtrair ela menos 1. Então, 1 menos n menos 1. Então, fica y elevado a menos n vezes a derivada do y em relação a x, né? Ou seja, a regra da cadeia. Então, derivada disso vezes a derivada desse termo aqui. Então, montei aqui a minha expressão. De uma certa forma, se você lembrar da equação 2, eu pedi para vocês guardarem aquela informação circulada.
né? E, na verdade, é onde ela está aqui, ó. Ok? Então, se você guardar bem essa informação, note, se eu voltar lá para a equação 2, eu tenho isso aqui, que é V, e tenho aqui o próprio dV dx. Dessa forma, eu tenho, separando, eu tenho aqui o que eu queria, né? Ou seja, que estava marcado lá, que dado por essa expressão. Então, de uma certa forma, aquela equação 2, eu posso substituir, então, trocando esse termo aqui por V, e tudo isso aqui trocar por isso daqui. Então, a equação 2 pode ser reescrita como essa equação. Uma equação 4, ok? Foi apenas através de uma substituição. Pois bem, o que é que nós temos agora? Você pode observar que essa equação 4 ela é uma ideia linear. Né? Note que n é constante. Então, isso aqui é uma constante. Eu tenho um p de x e tenho um q de x. Né? Basta que, se isso aqui é constante, eu posso, de tal forma, fazer uma multiplicação depois por 1 menos n para tirar essa razão daqui. Né? Mas, de uma certa forma, ela está com a cara de equação linear. Okay? Sabendo disso, a ideia principal da equação de Bernoulli é você identificar aquele y elevado a n que está no final da tua EDO e então fazer a divisão por toda a equação de tal forma que ela fique assim. E aí, através da sua substituição, você consegue transformá-la numa linear. Está aí, de uma certa forma, a ideia geral de como se resolver uma equação de Bernoulli. Daqui para frente é usar métodos que já conhecemos, né, nessa expressão. Ok? Então vamos lá. Desculpa aí, estou aqui, moro perto de uma avenida, está o barulho de carro passando. Tá? Então vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui uma equação que eu chamei de equação 5. Então tá, de uma forma geral, ela parece um pouco uma equação linear, né, mas é uma equação de Bernoulli por causa, se você perceber aqui, né, eu tenho o Q de x, né, eu tenho um P de x e eu tenho um y elevado ao n, que nosso n aqui é igual a 2. Então, conforme regra, uma vez que nós identificamos a equação de Bernoulli, eu vou dividir toda por y ao quadrado. Né? Toma esse cuidado, então vou dividir toda essa expressão. Dessa forma, eu tenho, aqui vai ficar meu y elevado a menos 2, né? Porque ao dividir fica no denominador y ao quadrado, então vai para cima com y elevado a menos 2. Aqui tem 1, né? Quando divido por y ao quadrado, fica 1 menos 2, então y elevado a menos 1. Está aqui meu 1 elevado a x, que já estava aqui, então a equação 6 é uma equação reescrita após a minha divisão para o y ao quadrado. O que eu preciso agora? Entender quem é o p de x, o q de x, e de uma certa forma, isso vai me ajudar quando eu aplicar o método de equações lineares que já vimos. Aqui, eu vou fazer a minha substituição necessária. Né? Então, vou chamar aqui o y elevado a menos 1 de v, né? Conforme a dica que eu dei anterior. Fazendo isso, automaticamente minha derivada vai aparecer aqui, ó, né? Porque derivando isso, desce o menos 1 para cá, fica menos 1y, menos 1 menos 1 fica menos 2 dy dx, vezes a derivada de y em relação a x. Não esqueça que nós estamos derivando v em relação a x. Por isso que aparece o dy dx aqui, usando a regra da cadeia. Dessa forma, eu tenho essa expressão que me lembra esta aqui, a menos de um sinal de negativo. Né? Pois bem, eu vou tirar esse sinal daqui, colocar para cá, né? Ou seja, eu vou multiplicar tudo por menos. Então, e substituir na equação 6. Acabei carregando o negativo aqui, tá? Depois eu multiplico tudo por negativo, desculpa. Então, fazendo isso, eu tenho uma equação linear, está aqui já na forma bonitinha de linear. Eu vou multiplicar toda ela por um sinal de negativo, então, a minha equação diferencial a ser resolvida
é essa que está aqui, né? Essa equação a ser resolvida. Então, até aqui, substituição através necessária através da equação de Bernoulli para a equação de Bernoulli já foi feita. Próximo passo, usar método de equações lineares. Né? Então, primeira coisa é identificar quem é o P. Então, nós temos P de x, que é menos 1 sobre x, e tenho o Q de x aqui. Alguns livros chamam isso de G de x. Pois bem, fazendo isso, aqui eu chamei de f de x. Tá? Vamos lá. O que é que eu lembro dos métodos de equações lineares? Então, a primeira coisa é calcular o fator integrante. Né? A fórmula do fator integrante aqui. Basta eu colocar menos 1 sobre x aqui, integrar, e eu vou ter o meu fator integrante, né, que está aqui, exponencial de menos ln de x mais c, ou seja, né, vou levar pela uma propriedade logarítmica, joguei esse menos 1 para cá, né, e aí a exponencial do logaritmo, né, vai sobrar o 1x elevado a menos 1, ou 1 sobre x. E aqui a exponencial de c. A exponencial de c, que vai dar um c. Né? Lembrar, como é um fator integrante, a gente vai fazer esse exponencial de c igual a 1, né? Ou então fazer esse c igual a 0, porque a exponencial de 0 vai dar 1. E se nós voltarmos aos métodos de equações lineares, isso é permitido, porque o fator integrante é aquela função que multiplica toda a EDO, né, de ambos os lados. Então, tendo C ou não, ela vai acabar cortando. Então, podia ser, o C pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 1, pode ser, não importa. Então, nesse caso do fator integrante, eu vou assumir que esse C é 0, porque exponencial de 0 vai dar 1, então esse 1 ele se cancela também. De uma certa forma, você pode fazer isso toda vez que estiver calculando o teu fator integrante. Pois bem, o próximo passo é achar a solução. Lembre-se que a equação para a solução é essa, né? Vamos em busca do V, fator integrante, f de x, e aqui o fator integrante. Bom, colocando o fator integrante aqui, a minha f de x, né? Fator integrante, corta aqui, né? Então me sobra, né? Fica menos 1 dx, essa fração ela vem para cá em forma de x, e aqui fica xc, né? Reescrevi, agora vou calcular essa integral. Calculando essa integral, eu vou ficar com menos x vezes x mais xc, ou menos x ao quadrado mais xc. Note que nossa solução ela termina aqui, só que ela está em função de v. Dessa forma, lembre-se da nossa substituição, que v é y elevado a menos 1. Então, eu vou colocar aqui 1 elevado a y. Tá aqui. 1 elevado a y, eu posso fazer a inversa disso, então fica 1 sobre menos x ao quadrado mais xc. Está aqui minha solução explícita na variável y, cujo x é a variável dependente da minha solução aqui, dependente da minha DO, né? Então, y em função de x é a minha solução daquela EDO inicial, o qual estávamos buscando. Então, de uma certa forma, o método de Bernoulli, você precisa identificar que a equação de Bernoulli tem uma característica, e dela você pode, através desse y elevado a essa potência, fazer essa divisão, de tal forma que você consiga fazer uma substituição dela, do V, dentro daquela modificação que você fez. Depois, por fim, você faz o uso do método de equações lineares. Ok? Pois bem, eu encerro aqui mais um exemplo, né, nesse estudo. Vou deixar aqui para vocês uma equação para vocês tentarem resolver usando a equação de Bernoulli. Tá? Aqui está a resposta, tem dicas aqui, exemplo, está nessa página que tem do livro, e exercícios 15 a 22 da página 83, e também vocês podem encontrar mais exemplos para estudar a equação de Bernoulli. Ok? Está aqui a referência que eu uso no livro do Zil. Bom? E eu encerro aqui a minha aula de hoje. E até a próxima, gente.
Bons estudos aí para vocês.